E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, vai ser um videozinho longo, tá? Já tô avisando, porque ainda bem que é Golden Week, tá? As pessoas têm tempo para assistir, né? Infelizmente, as pessoas que assistem no Brasil vai ter que amargar com esse videozinho meio longo, porque serão duas matérias, tá? Essas duas matérias vai ser para explicar mais ou menos a situação em que o Japão se enfiou, tá? Isso quer dizer o quê? Que vai continuar tendo aumentos, tá? Vai, assim, a situação vai dar uma degringolada ainda mais para o Japão, porque a Rússia começou a retaliar, isso é fato, tá? Porque é aquela velha história, é karma. O Japão tomou a decisão dele, fez certas ações, achando que é certo, tá aí, tudo bem, é o lado japonês da história, só que a Rússia tem direito de fazer as coisas delas também. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, não aponte dedinho, porque a partir da hora que você aponta dedinho para as pessoas, ó, fala assim, aqui ó, tem mais 3 para você, tá? Então, dá consequências. Claro que todo mundo tem o direito de ter sua opinião. Eu tenho a minha opinião também, como minha esposa tem a dela aqui. Todo mundo tem opiniões. Não existe um ser humano isento de opiniões, tá? Só que é aquela velha história. Você não expor sua opinião e pedir para as pessoas não julgarem, não quer dizer que elas tenham, como é que se fala assim, não tenham opinião. Todos nós temos, tá? Só que você sair expondo sua opinião, como é que se fala assim, para tentar denegrir uma situação, porque geralmente julgamento, grande parte das opções é para denegrir, tá? Foi o que aconteceu aqui, tá? Em relação à Rússia e o Japão. E nesse meio termo dá confusões. Você vê que na vida das pessoas também, você vê que a partir da hora que você aponta o dedo para uma pessoa, dependendo se a pessoa não for uma pessoa passiva ou for uma pessoa ativa, dá confusão. Por isso que eu sempre peço para esse tipo de coisa, não julgue, é para evitar confusões, tá? Se todo mundo, como é que fala assim, fosse mais criterioso na hora de fazer seus julgamentos, no caso, ou dar suas opiniões, etc., o mundo não seria a caca do jeito que está. Então, por isso que eu sempre peço isso, tá? Mas é aquela velha história. Eu sei que nem uma boa parte não concorda da forma que eu penso, mas respeito também, desde que não venha com voadora de 2 pés pro meu lado. Por isso que eu falo assim, o velho karma, toda ação tem sua reação, tá? Por isso que os banidos aqui do canal já sabem, por causa desse tipo de coisa. Mas vamos à matéria aqui e vamos expor, tá, a hipocrisia japonesa. Tá? Não tem como não expor isso. Por isso que o vídeo vai ficar longo, tá? A Rússia disse na quarta-feira que proibirá a entrada do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida e de muitas autoridades do alto escalão por um período indefinido em uma nova rodada de sanções contra o Japão, em meio a crescentes tensões entre os dois países devido à crise na Ucrânia. A proibição de entrada anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia visa 63 cidadãos japoneses, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, e o ministro da Defesa, Nobuo Kishi, e o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno. Amplamente visto como uma retaliação à série de medidas punitivas do governo japonês contra a Rússia, desde que começou a atacar a Ucrânia no final de fevereiro, o ministério acusou Tóquio de lançar uma campanha anti-Rússia sem precedentes, com retórica inaceitável, e prejudicar a sua economia e prestígio internacional. É aquela velha história, tá? Eu vou fazer certas ações, só que o que o outro lado vai fazer, ninguém sabe. É a mesma coisa. Vamos apresentar fatos, tá? Você vê que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas por que invadiu a Ucrânia? Porque a Ucrânia estava em negociação com a OTAN. Basicamente era isso, para poder entrar para a OTAN. Tá? Só que todo mundo sabe que a Rússia é totalmente, entre aspas, tá, anti-ocidente. Ela gosta... Aí vem a outra hipocrisia. Ela gosta dos produtos do Ocidente, ela gosta de vender para o Ocidente, mas ela não gosta do Ocidente. Tá? Então aquela pessoa, eu preciso de você para crescer financeiramente, tá? Mas eu te odeio. Tá? Por que essa ideia?
Porque se a Rússia não fosse contra o Ocidente, não fosse contra a OTAN ou contra coisa parecida, por mais que a Ucrânia entrasse na OTAN, ela não ligaria. Mas a partir da hora que ela deu importância para isso, invadiu a Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia para evitar esse tipo de entrada, sinal que ele já não gosta. Então vamos parar com essa hipocrisia também, tá? Falar assim, a Rússia tem a razão dela. Tem até certo ponto, tá? Não quer dizer que você tem que sair invadindo, saindo matando as pessoas, né? Da mesma forma que o Putin falou assim, não, você não vai colocar base aqui não, você está na fronteira do meu país aqui, pô, e aí? Né? O perigo tá no meu quintal, basicamente. Então o Putin tomou as decisões que ele achou corretas. A partir da hora que ele fez algo que ele achou correto, na cabeça dele é certo. Então, aquela velha história, vamos julgar o cara? Fica complicado. Da mesma forma que os outros países chegaram lá e retaliaram ele, no caso de sanções. Então tá essa velha história. Toma lá, dá cá, né, aponta dedinho, e você vê que o troço só virou uma bola de neve. Tá? Por isso que eu sempre falo, não aponta dedinhos, evita certas coisas, porque evita confusões maiores. Aí você vê que a coisa está se tornando complicado, né? Olha só a hipocrisia do negócio. Kishida refutou o anúncio da Rússia dizendo a repórteres, né, em Roma que é inaceitável e que a Rússia é completamente responsável por empurrar os laços bilaterais para a situação atual. Se ele, igual no caso, vamos falar de hipocrisia, tá? Se ele, o Kishida, tivesse tomado a linha, eu não vou falar do Brasil, tá? Mas no caso da linha da Índia, por exemplo, estaria bem. Não estaria passando da forma que tá. Você vê que a Índia deu, entre aspas, tá? Eu falo entre aspas porque a Índia, ela tá num ponto muito estratégico, tá? Porque os Estados Unidos precisa da Índia, tá? E nesse caso, para evitar certas confusões, a Rússia precisa da Índia também. Da mesma forma que, como a Índia recebe muito material russo, material bélico, ele consegue barrar, entre aspas, a expansão da China. Por isso que os Estados Unidos precisa da Índia. E a Rússia vende muito material para a Índia. A Índia precisa da Rússia. Então vocês estão vendo a confusão geopolítica que é a coisa. Por isso que eles tratam a Índia a pão de ló, tá? E a Índia foi estratégica, no caso, nesse ponto, e ela não ficou nem de um lado nem do outro. Então ela ficou em cima do muro, ficou belezinha ali, tá? E está sendo paparicada pelos dois lados. E aí? Então você vê que se o Japão tivesse feito, entre aspas, a mesma coisa, poderia estar bem. Não precisava estar amargando esses aumentos atrás de aumentos que está passando. Mas não, o cabeçudo do Kishida, ele não viu esse lado. E o que aconteceu? O povo está se... Desculpa o termo, o povo está se fudendo mesmo, tá? Está se lascando aqui, porque está aumento atrás de aumento aqui no Japão. Tem como? Não tem como. Você vê que o canal aqui já anunciou os aumentos para junho. E antecipadamente eu já tinha anunciado os aumentos de maio. Então você vê que eu trago as situações para as pessoas terem noção do que está acontecendo por causa desse tipo de coisa aqui. Hipocrisia das pessoas aqui. Mas continuando. As autoridades japonesas acreditam que a proibição não terá impacto no governo, pois não tem planos de enviar uma figura importante à Rússia. Isso aí, como é que se fala assim? Não vai ter impacto, muito pelo contrário. Porque se futuramente o Japão, por cargas d'água, tentar levantar uma bandeira de paz e tentar fazer certas negociações, ele está lascado. Ele vai ter que arreganhar as pernas para a Rússia. E aí? Entende? Os executivos de grandes organizações de mídia japonesa, como o Yomiuri Shimbun e o jornal de negócios Nikkei, e os professores universitários também foram incluídos na lista divulgada pelo Ministério. Então você vê o que aconteceu. Grandes mídias se lascaram, até professores universitários. Então aquela parte de intercâmbio, ajuda, acabou. Basicamente assim, acabou a relação entre Japão e Rússia. Tá? Nesse ponto, se parar para ver.
Então muitas ações de ajuda entre um povo e outro, cessou praticamente tudo. Tá? Então você vê que deteriorou de uma forma assim, que vai dar confusão, vai dar uma confusão ainda maior ainda. Como os Estados Unidos e os países europeus, o Japão implementou uma série de sanções contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia, incluindo o congelamento de bens do presidente Vladimir Putin e outros funcionários. A Rússia já proibiu vários líderes ocidentais de entrar no país, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, em retaliação às sanções impostas pelos países. Só que esses outros dois países, eles não fazem fronteira com o Japão, basicamente, e eles não são favorecidos pela logística de compra de produtos como o Japão era. Tá? Era porque acabou, tá? Então já dá para você ter ideia de como o Japão saiu prejudicado nessa em relação ao Canadá e Estados Unidos. Então é aquilo que eu falo, Kishida foi Maria, vai com as outras, tá? Foi na ideia dos outros, vamos sanção, só que ele não pensou no povo japonês. E nisso o que aconteceu? Aí a bosta que deu, tá? As relações entre o Japão e a Rússia atingiram seu nível mais baixo em décadas. Depois que o Japão se juntou aos esforços do Ocidente para apertar a economia da Rússia, o Ministério das Relações Exteriores do país disse em março que suspenderá as negociações de um tratado de paz pós-guerra com Tóquio, caso a Rússia saiu fora do tratado, tá? Eu já havia noticiado isso aqui no canal também na época. O Ministério Russo também disse que interromperá um programa de isenção de vistos que permitiria que ex-residentes japoneses visitassem periodicamente as ilhas controladas por Moscou e reivindicadas pelo Japão ao largo de Hokkaido, ao mesmo tempo que indica que se retirará das atividades econômicas conjuntas nas ilhas disputadas. Isso já foi, tá? Já aconteceu. Já está todo mundo fora, tanto que o Japão ele soltou um novo livro branco, tá, sobre a situação, e no livro branco lá, ele falou que a Rússia tomou as ilhas de forma indevida. Então, como é que se fala assim? Acabou a negociação, tá, o negócio ali também. Tanto que, se eu não estou enganado, tá, eu não lembro se foi o ministro ou o ministério, eles falaram que já vão começar a mandar mísseis de meio alcance para Hokkaido. Saiu essa matéria ontem, tá? Só não sei te falar se foi o ministro da Defesa ou se foi o Ministério da Defesa. São coisas diferentes, tá? Só que eles já avisaram que eles vão mandar uma série de mísseis. Eles vão fazer instalações de uma série de mísseis de médio alcance para Hokkaido. Então você pode ter certeza que eles vão começar a armar Hokkaido ali. Então alguma coisa tá não cheirando bem, para não falar que está fedendo, tá? Então você vê que eles estão esperando alguma coisa até meio grande para tomar esse tipo de atitude. Mas continuando, como as negociações dos territórios do norte foram suspensas, não é possível que Japão tome uma atitude mais conciliadora em relação à Rússia, disse um funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Japão, em referência à disputa territorial de décadas que impediu os dois países de celebração de um tratado de paz. Mas pergunta agora, por isso que eu falo da hipocrisia, quem começou com a bosta toda? Não foi o Japão? Sabendo que tem vários interesses no meio, na situação, e não agiu de forma estratégica, agiu de forma impulsiva, saindo colocando sanções na Rússia torta direito, vendo que tem um lado econômico, vendo que tem esse tratado de paz, vendo que tem uma série de situações, e ele não pensou, ele só foi lá e deu uma voadora de 2 pés na Rússia. Era óbvio que aconteceu uma coisa, por isso que eu falei, é hipocrisia. No mês
passado, o parlamento japonês deu luz verde para retirar a Rússia do status comercial de nação mais favorecida, fazendo com que perdesse benefícios como tarifas baixas. Que tem aquela tarifa, tem aquele... A história da nação favorecida aqui no Japão é o seguinte, tá? Ela pode exportar e importar certos produtos, tá? Com tarifas mais baixas e com menos fiscalização. Foi por isso que na época que o Japão tirou a Coreia do Sul de nação favorecida, a Coreia do Sul deu um pulo dessa altura. Ela pulou dessa altura, ela foi na Organização Mundial do Comércio, ela foi um monte de lugar. O Japão tocou foda-se para a Coreia do Sul, tá, na época, e manteve, como mantém até hoje. Então você vê que por que disso? Então, menos fiscalização, tarifas mais baratas, então os produtos fluem fácil. Agora vai passar por fiscalização pesada nos produtos, mais burocracia, impostos mais altos. O que acontece? Vai lascar um monte de empresa privada por aí. O Japão também expulsou 8 diplomatas russos, né, das embaixadas de Tóquio aqui. Então já dá para você sacar que a coisa como é que foi. Então, da mesma forma é que a Rússia falou assim, ó, vaza japonês daqui, tá? Agora vamos para outra matéria aqui. Por isso que eu falei que o troço ia ficar comprido. Agora vamos aqui à parte das sanções, tá? Que o Putin colocou para os países hostis. Na matéria aqui, ela não cita Japão. Só que, como é país hostil e a Rússia considera o Japão um país hostil, ele se inclui na lista. Tá? E eu não vi essa matéria sendo divulgada nas outras mídias. Só saiu, entre aspas, em que eu vi. Tá? Claro que eu não tenho condições de acompanhar todas as mídias, mas das mídias japonesas, das mídias em gerais, assim, japonesas que está aqui no Japão, né, e a mídia internacional aqui no Japão, eu não vi sair nessa matéria, só saiu na Reuters, essa daqui. Tá? A do banimento lá do primeiro-ministro e dos outros, saiu em todas as mídias japonesas. Tá? Esse daqui, do decreto do Putin, só saiu na Reuters. Então, de acordo com a Reuters, tá? Vamos lá. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou o Ocidente de que pode encerrar as exportações e negócios, a resposta mais dura do Kremlin até agora ao ônus das sanções impostas dos Estados Unidos e aliados pela invasão da Ucrânia. Putin, líder supremo da Rússia desde 1999, assinou um amplo decreto que proíbe a exportação de produtos e matérias-primas para as pessoas e entidades em uma lista de sanções que ele instruiu o governo a elaborar dentro de 10 dias. Então já dá para você sacar que dentro de 10 dias a situação vai piorar ainda mais. O decreto que entrou em vigor com a sua publicação dá a Moscou o poder de semear o caos nos mercados, pois pode a qualquer momento interromper as exportações ou romper contratos com entidades ou indivíduos sancionados. Foi o que aconteceu com a Polônia e com outro país que eu não lembro com o nome. Eles cortaram o gás da Polônia ali, de forma literal, unilateral, tá? E refizeram o contrato. Muito mais caro. Então você vê que o Putin está contornando essa parte das sanções econômicas com dinheiro do gás. Então ele vai levar muito mais o negócio do gás, o valor do gás. Então já dá para você sacar que o aumento do gás daqui para frente vai subir ainda mais, tá? Principalmente se ele cortar os contratos com o Japão e renegociar, que vai ser contratos muito mais altos. Então, por isso que eu já estou falando há alguns vídeos. Comece a fabricar biogás, use o biogás. Não precisa usar o biogás para tudo, mas faz biogás pelo menos para cozinhar, porque já vai ajudar bastante. Porque vai dar mais caca? Vai dar mais caca aqui no Japão. Mas continuando. O governo russo tem 10 dias para elaborar listas daqueles que vai sancionar, além de políticos ocidentais. E você vê que o Japão já entrou na roda, que o Kishida já se fudeu.
Tá, então, infelizmente. Putin explicitamente enquadrou o decreto como uma resposta ao que ele classificou como ações ilegais dos Estados Unidos e seus aliados, destinada a privar a Federação Russa, os cidadãos da Federação Russa e as pessoas jurídicas russas de direitos de propriedade e restrições aos seus direitos de propriedade. O decreto estabelece medidas econômicas especiais de retaliação em conexão com as ações hostis de alguns estados estrangeiros e organizações internacionais. Foi o que já aconteceu. Aconteceu com o Japão. Você vê que a medida que entrou no Japão, por isso que precisava dessas duas matérias, para quê? Para poder uma linkar a outra, para poder te explicar por A mais B o que está acontecendo. E com isso você já vai ter ideia do quê? Da situação que vai piorar no Japão. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro levou os Estados Unidos e seus aliados a impor sanções mais severas da história moderna Rússia à elite empresarial de Moscou, medida que Putin considerou uma declaração de guerra econômica. Isso quer dizer o quê? Dependendo, a Rússia ela pode cortar as coisas para o Japão, tá? Da noite para o dia. Dependendo como a Rússia precisa de dinheiro, ela não vai parar de exportar, ela vai cortar para renegociar os contratos muito mais alto, para entrar muito mais dinheiro para ela. Vocês entendem a situação, como é que vai ficar daqui para frente? Aqui no Japão. Por isso que eu já venho alertando há mais tempo. É aquela velha história. Ah, é só um youtuberzinho que tá falando. Tô mostrando os fatos por A mais B. Acredite quem quiser. Tá? Você vê que o que eu venho falando desde o ano passado está acontecendo agora. Então as previsões que eu faço da forma de análise econômica, por isso que às vezes são os vídeos meio longos, porque eu vou fazendo essa análise econômica aqui da situação e já vou mostrando por A mais B que a coisa vai degringolar, ou estava degringolando na época. E você vê que todas as previsões que eu fiz até agora se concretizaram. Infelizmente, tá? Por quê? Análise econômica de fatos que estão acontecendo. É só pegar os pontos e linkar por A mais B e ver que a coisa não está favorável, tá? A tentativa do Ocidente de isolar economicamente a Rússia, um dos maiores produtores mundiais de recursos naturais, impulsionou a economia global para águas desconhecidas, com preços em alta e alertas de escassez de alimentos. Tanto que você vê que o Kishida ele ia vender farinha para os produtores aqui do Japão, né, no caso assim, fábricas e etc. Que ele havia comprado com preço antes do aumento. Lê do engano, tá? Ou alguém está roubando nesse ponto, porque você vê que os produtos à base de farinha, como pão e outros, já anunciaram aumento para julho. E o Kishida, no pacote econômico dele que eu soltei aqui, falou que ele ia vender a preço antes do aumento. Então, se as empresas estão soltando um aumento, de duas uma. Ou o Kishida está mentindo no pacote econômico, ou as empresas estão abocanhando essa baixa da farinha, que vai para as empresas, já passando o preço mais alto e lucrando muito mais em cima do consumidor. Nas duas situações, quem sai perdendo é o consumidor. Tá? Então já dá para você sacar que a coisa vai continuar assim, perdendo. O consumidor no Japão vai continuar perdendo o poder de compra. Putin, de 69 anos, alertou repetidamente que Moscou responderá na mesma moeda, embora a resposta econômica mais dura do Kremlin tenha sido cortar o fornecimento de gás à Polônia e Bulgária. É Bulgária, tá vendo? E exigir um novo esquema de pagamentos para os compradores europeus de gás. Foi o que ele fez, eu já havia noticiado aqui antes, coloquei nessa matéria também, e no caso o segundo país é a Bulgária. Então você vê que ele fez, só que em menos de 24 horas eles voltaram o fornecimento de gás, porque eles refizeram o contrato muito rápido, só que muito mais alto. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que, dependendo, isso pode ser que aconteça no Japão. Sim, da noite para o dia. E não, dependendo, não vai demorar isso acontecer. Que se ele já baniu o Kishida e mais 63 pessoas aqui do Japão de entrar lá, na Rússia, já dá para você sacar que muita coisa vai acontecer.
O decreto proíbe a exportação de produtos e matérias-primas. Matérias-primas são commodities e etc. Então você vê que isso é muito essencial para o Japão. Para pessoas e entidades que o Kremlin sancionou. Proíbe qualquer transação com tais pessoas ou entidades, mesmo sob contratos atuais. Então já deu para você sacar, por mais que tenha contrato, se o Kremlin falar assim, não quero você, você se fudeu. Tá? É a mesma coisa que vai acontecer com o Japão. Se o Kremlin, se a Rússia falar assim, não quero mais que o Japão negociar com o Japão, então o Japão se fudeu. Porque o Japão necessita muito de certos produtos da Rússia. E aí? Putin encarregou o governo de elaborar a lista de indivíduos e empresas estrangeiras a serem sancionadas. Foi o que aconteceu com o Japão. Além de definir critérios adicionais para uma série de transações que podem ser sujeitas a restrições. E isso ainda dessa parte de importação e exportação em relação ao Japão ainda não saiu na mídia, tá? Porque eu não vi nada. Assim que sair eu vou trazer para vocês. Você pode ter certeza disso. Claro que eu veja, tá? Este é um decreto quadro, disse Tatiana Stanovaya, acadêmica não residente do Carnegie Moscow Center e fundadora da empresa de análise política Artpolitik. Agora todas as listas específicas devem ser elaboradas pelo governo. Isso é o principal e precisamos esperar. Então já dá para você sacar que a coisa vai piorar, né? Desde que o Ocidente impôs sanções à Rússia, a economia de 1,8 trilhão está caminhando para sua maior contração desde os anos que se seguiram ao desmembramento da União Soviética em 1991, em meio à inflação crescente. Uma coisa que já deu para perceber, que parece que o Putin, quando invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia e outros locais, parece que ele está querendo dar um formato à antiga União Soviética. Os mais antigos devem se lembrar da União Soviética, tá? Mas você vê que os moleques de hoje em dia não falam assim, eu me lembro da União Soviética, nem a pau, porque não é da sua época, tá? Da mesma forma, se eu perguntar, amor, você lembra da União Soviética? Eu estudei ela, não tá? Não, você estudou, mas você lembra? Lembra o quê? Os países que faziam parte dela? Aí, tá vendo? Não lembra, tá vendo? Ela estudou. Agora, se você quer que eu saiba os países todos, eu não sei, não. Aí, ela estudou, mas ela não lembra da situação da União Soviética, a Guerra Fria e etc. Eu não lembro. Por isso que eu falo, porque minha esposa é 10 anos mais nova que eu. Então já deu pra você sacar. Mas você estuda um monte de coisa na escola. Aí depois passou no vestibular, aquilo não serve pra mais nada. Não, mas estudar na escola é uma coisa. Você vê no noticiário, você vê, tá vivenciando aquela coisa. Assim, então, é outra. Eu sou da época. De quando desmembrou o Kosovo, né? Eu sou da época que eu via esse tipo de coisa na televisão. Tá? E muitos do que assistem os vídeos no canal também são. Então se lembram da época da velha União Soviética. Então, da forma que o Putin vem invadindo certos países aqui, tipo assim, comendo pela beirada e anexando a Rússia de novo, igual fez com a Crimeia e outros locais, então já dá para você sacar que parece que ele tem a ideia de voltar à antiga União Soviética. Mas, continuando aqui, só para finalizar, uma medida significativa de ativos russos começou à medida que o Estado russo ainda ganha mais influência sobre a economia. Sim, porque o rublo está subindo a passos largos. É aquilo que eu falei. A Rússia está tentando proteger a moeda diferente do Japão, que o Banco do Japão não está fazendo isso aqui, para não colocar outro sinal, tá? Para melhorar a moeda. Muito pelo contrário, está deixando a moeda japonesa degringolar, com aquela ideia que o ien baixo, o dólar alto, vai favorecer o Japão. E a única escala que favorece o Japão é no turismo. Porque da forma que está muito alto, porque saiu muito alto. Porque o Japão antigamente ele conseguia controlar essa parte da moeda, então ficava mais ou menos alto, tá? Um certo altinho ali, mas que não afetava o povo de modo geral. Mas agora degringolou a coisa. Então está afetando o povo. Então não tem como falar que o ien baixo, o dólar alto é favorável ao Japão. É só no setor do turismo. Por isso que já está saindo burburinhos que o Japão já vai abrir o turismo. Por quê? Para aproveitar essa alta do dólar.
Porque os turistas vão gastar muito no Japão com a alta do dólar, porque o dinheiro vai render aqui. Esse é fato. Mas continuando. Uma transferência significativa de ativos russos começou à medida que o Estado russo ganha ainda mais influência sobre a economia. Muitos grandes investidores ocidentais, como a gigante da energia, PB, então, aí tem a sigla PB.L, e a Shell.L, saem e os oligarcas tentam reestruturar seus impérios empresariais. Ó, só para você ter ideia, tá? A China, ela estava em negociação com a Shell para pegar essa fatia da Rússia, tá? Que a Shell tem ali na parte do gás, que era em conjunto com o Japão. Tanto que a Shell se retirou, né? O Japão falou que ia continuar, só que a China já foi lá tentar negociar com a Shell. Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás ali que ainda vai dar confusão. Então, meia hora de vídeo, tá? Mas eu espero que você tenha conseguido entender um pouco o que vai ser a situação do Japão. Não dava para fazer um vídeo mais resumido que isso, porque tinha que passar matéria e fazer análise junto. Tá? Infelizmente, peço minhas desculpas pelo vídeo longão que ficou, já havia avisado, tá? E para você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Arigatou gozaimasu. Baixo minha cabeça para você, porque você quer entender a situação do Japão e quer entender a situação que o Japão vai ficar. Não é só aquela ideia, tá? Ah, é só um YouTubezinho que tá falando. Estou mostrando fatos, estou mostrando a situação que tá. Não estou pegando fontes da minha cabeça, fontes do tiozão do Zap mostrando, não. Já estou mostrando por A mais B para onde que a coisa está se encaminhando, tá? Com fatos que estão acontecendo. Então eu espero que você que mora aqui no Japão comece a tomar certas decisões para se proteger financeiramente, porque a coisa vai dar uma pioradinha ainda, tá? Infelizmente. Por quanto tempo? Só Deus sabe. Isso vai depender mais do Kishida do que da Rússia. Porque o Kishida tomou as decisões, a Rússia só retalhou. Então aquela velha história do karma. Toda ação gera uma reação, e essa reação geralmente é contrária de acordo com a ciência. Você vê que a própria ciência da Terra aqui, tá, independente de ficar citando karma, parte religiosa, faz. Toda ação tem uma reação, e essa reação geralmente é contrária. Tá? Então, é básico, né, dos pensamentos daqui, das ações daqui. Então, por isso que eu sempre peço para as pessoas, não apontem dedinhos, porque a partir da hora que você tem uma ação, você tem uma reação, e aquela reação geralmente pode ser uma reação que você não goste. Então, se você não quer sofrer, não quer sentir dor, não quer ter sofrimento, não julgue. Basicamente, você não vai tomar nenhuma ação, então você não vai receber nenhuma retaliação ou nenhuma ação contrária àquilo. Você pode guardar para você, falar assim, eu sei que a Rússia está errada em invadir a Ucrânia, porque está matando um monte de gente. Se olhar por esse pensamento, só que eu sei que é para mim, então eu não preciso sair expondo a quatro ventos, apontando o dedo, que a coisa está errada. É para mim, isso importa para mim. Da mesma forma que eu falo assim, eu amo minha esposa. Só que não importa eu sair falando para todo mundo que eu amo minha esposa. O que importa é para mim. O sentimento que eu tenho para mim. Vocês entendem a diferença da coisa? Eu acho que deu para entender, né? Mas se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal, tá? Em relação ao Japão e as análises que tem, né? É uns vídeos longos, infelizmente, tá? São a grande maioria que acontece de vez em quando são vídeos longos, mas por causa das análises, tá? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!